Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, disse o rei Davi a Joabe e aos chefes do seu exército que estavam com ele: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Betsabeia, e faz o recenseamento do povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam a espada, e em Judá 500.000 homens. Mas, depois que o povo foi recenseado, Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz, mas perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi como um grande insensato. Pela manhã, quando Davi se levantou, a palavra do Senhor tinha sido dirigida ao profeta Gade, vidente de Davi, nestes termos: vai dizer a Davi: assim fala o Senhor, dou-te a escolher 3 coisas, escolhe aquela que queres que eu te envie. Gade foi ter com Davi e referiu-lhe estas palavras, dizendo: que preferes? 3 anos de fome na tua terra, 3 meses de derrotas diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste no país? Reflete, pois, e vê o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: estou em grande angústia. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Era o tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou, então, a peste a Israel, desde aquela manhã até o dia fixado, de modo que morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Betsabeia. Quando o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor arrependeu-se desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo: basta, retira agora a tua mão. O anjo estava junto à areia de Areluna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que afligia o povo, disse ao Senhor: fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa. Mas estes, que são como ovelhas, que fizeram? Peço-te que a tua mão se volte contra mim e contra a minha família. Palavra do Senhor. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei afinal meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Todo fiel pode assim invocar-nos durante o tempo da angústia e aflição, porque ainda que rompam as águas, não poderão atingi-los jamais. Perdoai, Senhor, meu pecado. Sois para mim proteção e refúgio. Na minha angústia me haveis de salvar, e envolvereis a minha alma no gozo da salvação que me vem só de vós. Perdoai, Senhor. Aleluia.
Os que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco e ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes e pondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos reunidos nesta igreja, experimentando esta liturgia, vivenciando esta liturgia, que é muito diferente de apenas sair da minha casa, ir para uma missa, participar de uma Eucaristia, do que viver. Então, hoje nós estamos aqui vivenciando esta Santa Eucaristia e hoje, de maneira especial, a misericórdia do Senhor. Nesta devoção da Santa Faustina Kowalska, então hoje também fazemos memória a esta grande Santa Apóstola da Misericórdia do Senhor. Hoje a Sagrada Liturgia nos mostra como que Deus caminha conosco, como que Deus não leva em conta as nossas faltas, como que o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nos criou, não é um Deus revoltado, mas é um Deus de fato rico em misericórdia, como nós vimos na leitura primeira de hoje, desta liturgia. Deus que intervém a destruição do povo de Israel, uma vez que Davi decepciona a Deus, uma vez que Davi não cumpre de fato aquele chamado ali de Deus, uma vez que Davi se deixa levar pelas suas próprias forças, pelas forças humanas, pela força do seu exército. Veja, Deus vai lá e corrige, mas Deus corrige com misericórdia. Veja, amados irmãos e irmãs, olhando hoje para a nossa vida, olhando hoje para a nossa história, o quanto que nós já não experimentamos da misericórdia de Deus, assim como Davi. Mas veja que bonito, Davi reconhece o seu erro, Davi reconhece o seu pecado, Davi reconhece a sua transgressão a Deus, se arrepende, volta o seu coração para Deus e veja, a misericórdia de Deus, ela se alarga. Porque só é possível experimentar a misericórdia de Deus uma vez que nós temos fé, uma vez que nós nos abrimos para a graça de Deus. Como é triste ver os cristãos que às vezes se escoram na misericórdia de Deus. E eu preciso explicar. Não que a misericórdia de Deus não haja em nós, não que o Deus que nós servimos não seja um Deus misericordioso, senão seria contraditório daquilo que estou aqui explicando. Mas quantas vezes
nós vamos pecando e vamos justificando tudo na misericórdia de Deus. Ah, Deus é misericordioso. Veja, Deus é misericordioso, mas também é justo. É preciso uma conversão, é preciso uma mudança de vida. Olha que dia do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Que Evangelho riquíssimo. Jesus que vai à sua terra e num dia de sábado começa a ensinar. Mas veja, os seus conterrâneos ali parece que não dão muito crédito para Jesus. Começam a questionar. Não é este, não é o filho de Maria, de José? Seus irmãos não são fulano, ciclano? Veja, amados irmãos e irmãs, e Jesus fica ali um pouco decepcionado com seus conterrâneos e ali não realiza muitos milagres. Agora, este Evangelho tem algo muito interessante, porque veja, quando Jesus começa a ensinar, quando Jesus começa a lhe formar, eles ficam admirados com as palavras de Jesus. Tudo que Jesus fala e fala bem. Jesus fala e fala bonito. Mas veja, amados irmãos, ficam mais preocupados com o julgamento do que com o se deixar vivenciar, experimentar, deixar cair no coração aquelas palavras, aqueles ensinamentos de Jesus. Vamos aqui pegar um exemplo. Quantas vezes nós vamos à missa, ouvimos a primeira leitura, ouvimos o salmo, ouvimos o Evangelho, a homilia e depois vamos embora para a nossa casa e ou se não, até antes, quando já chega na porta da igreja, na saída, já esquecemos tudo o que nós ouvimos. Vejam, amados irmãos, não basta só ficarmos admirados. Não basta só ficarmos admirados com as palavras bonitas. Quantos cristãos vivem uma fé de sentimentalismo? Quantos cristãos vivem de uma fé de momento e não de profundidade? Hoje essa liturgia tem muito a falar comigo e tem muito a falar com você. Ao mesmo tempo, aqui, esta liturgia, este Evangelho é uma palavra de consolo. Sobretudo para quem prega o Evangelho. Veja, se até Jesus foi desprezado, se até em Jesus não acreditaram, não colocaram fé, imaginemos nós, quando às vezes vamos pregar, quando às vezes vamos celebrar, quando às vezes vamos a bater na porta de um irmão para evangelizar, e lá nós não somos recebidos bem, nos alegremos, e aí vamos recordar o Evangelho de domingo, das bem-aventuranças, quando vos injuriarem, quando vos contradiverem, quando vos maltratarem por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus. Então, amados irmãos e irmãs, vivenciando hoje de fato esta Santa Missa, deixemos hoje que esta palavra, que este Evangelho penetre no nosso coração. A palavra de Deus, ela nos transforma. A palavra de Deus, ela nos cura. E veja, é aí que acontece o milagre. Quando nós nos abrimos, deixamos de lado o julgamento, deixamos de lado o sentimentalismo, deixamos de lado as emoções desordenadas e assim nós nos abrimos à fé. E aí o milagre acontece. Veja, Jesus ficou ali admirado com os seus conterrâneos, mas Jesus não ficou admirado porque eram homens cheios de fé, mulheres cheias de fé, mas por causa da pouca fé. Hoje somos chamados a olharmos para a nossa vida e quantificarmos a nossa fé. Qual o tamanho da tua fé? O quanto você crê? O quanto você acredita? O quanto você confia para que o milagre aconteça, para que a cura aconteça? E o primeiro passo é deixar a palavra de Deus penetrar o coração, deixar a palavra de Deus cair no terreno do nosso coração. E aqui podemos também recordar Jesus na parábola do semeador, quando vai ali lançando as sementes. Que semente é essa? A palavra de Deus.
Agora, como que está o terreno do nosso coração? Né? Talvez cheio de pedras, talvez cheio de espinhos, talvez, né, um terreno até bom, aonde a palavra cai, cresce, vai germinando, vai, né, dando frutos. Hoje nós vamos de fato, amados irmãos e irmãs, a olharmos para Jesus, não com um olhar humano, mas com um olhar de fé. Ali, naquele momento, Jesus, os seus conterrâneos, né, os conterrâneos de Jesus olhavam para ele como um homem comum, e não como o Deus enviado, não como a promessa para Israel. Por isso hoje também, amados irmãos e irmãs, somos chamados a olharmos para a nossa vida. Como que nós temos olhado para Jesus? Às vezes na Eucaristia só um pão, ou adentramos o mistério, né, do corpo, sangue, alma e divindade. Quando nós olhamos o nosso próximo, só olhamos com um olhar humano, ou olhamos com um olhar de Cristo. Quando nós olhamos para a nossa igreja, nós olhamos com um olhar humano de julgamento, de condenação, ou nós transcendemos o nosso olhar para a nossa Santa Igreja. Que de fato esta liturgia de hoje penetre o nosso coração, de fato esta liturgia de hoje nos forme e que nós possamos de fato termos um coração aberto para acolhermos esta palavra e que esta palavra transforme quem nós somos para de fato termos um olhar, né, divino para Jesus. Possamos fechar então os nossos olhos, inclinar a nossa cabeça, refletirmos, né, deixarmos dominar esta liturgia da palavra hoje, a confiança, a fé de Davi, mas também abrirmos o nosso coração para que, de fato, né, o milagre chegue em nós, encontre espaço no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé para juntos fazermos as preces da comunidade. Ao Senhor nosso Deus e Pai, confiantes e